Participou para a igreja, amém? Vamos abrir nossas Bíblias e no livro de Hebreus, capítulo 3. Versículos 7 ao 14. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 14. Todos acharam? Hebreus 3, versículos 7 ao 14. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nos textos que serão lidos hoje, que certamente pode ser sua resposta que você tanto pede a Deus hoje. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, lembre-se bem, o que está dizendo aqui. Portanto, como diz o Espírito Santo, vamos se ater a isso, aqui na igreja. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provação, na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se aparta do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Sempre acho que no fim do ano, é uma época de fazer um balanço sobre nossa vida. Eu sempre acho isso. Nós temos que sempre, principalmente nós cristãos, temos que sempre, no fim do ano, fazer um balanço sobre a nossa vida. Não um balanço financeiro, não é isso. Esse mês é um mês apropriado para fazermos uma análise da nossa vida com Deus e ver qual é o nosso saldo com Deus. Pastor, seria possível ver o nosso saldo com Deus? Claro que podemos. Saldo dos nossos sonhos, que foi falado aqui. O saldo daquilo que conquistei, que fala que às vezes achamos que é nós que conquistamos, mas é Deus, pela misericórdia dele. O saldo do meu caminhar. O saldo da minha intimidade com o reino de Deus. O saldo da minha vida com o meu próximo. O saldo do que perdi e do que ganhei, etc. O saldo de quantas almas ganhei nesse tempo para o reino de Deus. Até agora. A palavra de Deus afirma, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 11, que todos conhecem, que há tempo para tudo na nossa vida. Há tempo para tudo. Não é tempo para algumas coisas, é tempo para tudo. Essa passagem abrange tudo na nossa vida. Por isso não podemos argumentar que não temos tempo. Com essa passagem, não tem como eu ficar argumentando, questionando ou tentando dizer que não tenho tempo. Isso aqui joga por terra todo o argumento humano. Essa passagem que o sábio Salomão escreveu. Tudo, letra maiúscula, tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer.
Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenham visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tempo. E aqui nós estamos falando sobre um balanço desse tempo que chegamos até aqui. No ano ou em um ano, Deus nos deu ou nos dá 12 meses. 12 meses de tempo. Ou 52 semanas de tempo. Ou 365 dias de tempo. Ou 8.760 horas de tempo. Ou 525.600 minutos de tempo. Ou ainda 32.536.000 segundos de tempos. Como podemos dizer que não temos tempo? Como podemos dizer, eu não tenho tempo, não deu para me fazer, porque o meu tempo é corrido? Deus, durante todo esse tempo que eu citei aqui agora, sobre o que é um ano, 12 meses e assim, o que eu falei, Deus não piscou e nem dormiu, nem um dia, e nem um minuto, e nem um segundo, para cuidar de nós. Salmo 121, versos 3, 4, diz o quê? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Achamos tempo para fazer tudo o que queremos, tudo que almejamos e tudo que desejamos. Tempo para tudo. Mas a pergunta é: quanto deste tempo que eu citei agora há pouco, você e eu temos passado com Deus? Quantas horas eu tenho passado com Deus? Quantos dias eu tenho passado com Deus? Quantos minutos eu tenho passado com Deus? Quantos meses eu tenho passado com Deus? Quanto tempo? Quantas vezes eu deixei de ir no culto 2 horas a menos com Deus? E um dia vão lembrar do que eu estou falando aqui. É questão de tempo. Quanto desse tempo citado, eu e você fizemos algo magnífico para Deus? Esse tempo que eu citei agora há pouco, do começo do ano até agora, se assim pode se colocar. Qual foi algo magnífico que eu fiz para Deus? Pense um pouquinho. E não precisa responder. Quanto desse tempo que eu citei, você e eu evangelizamos? Quantas horas eu evangelizei? Quantas horas eu tenho no caderno de Deus trabalhado para Ele? Quantas horas? Quanto desse tempo que eu citei, fizemos algo construtivo para o próximo? Quanto tempo? Você pode até dizer: pastor, eu ainda vou fazer,
Ah, é? O dia mais importante que existe na minha vida e na sua chama-se hoje, aqui, agora. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Por isso se chama presente. Um presente de Deus para a nossa vida. Não podemos mudar o passado e nem adiantar o futuro. E nem nos preocupar com o futuro. Mas o presente, a palavra de Deus diz o quê? Em Josué 3,5. Ele não manda se santificar ontem, ou se santificar daqui uma semana, ou quando der. Ele manda falar o quê? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Pastor, não está acontecendo nada. Tem se santificado? Tem jejuado? Tem orado? Tem buscado? Tem se entregado? Tem sido verdadeiro com Deus? Tem sido fiel? Tem levantado de madrugada para orar? Tem colocado Deus em primeiro lugar? Como foi falado aqui? O que tu está querendo é para a honra, glória e louvor de Deus ou não? Se não é, lá em Salmos 95, verso 7 e 8 ainda diz: porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Aí você pode falar: o que devo fazer hoje então, pastor? No Novo Testamento houve 4 pessoas. Eu poderia citar muitas aqui, mas eu vou colocar 4 pessoas que se dirigiu com urgência afirmando o que deve fazer hoje. 4 pessoas a quem Jesus se dirigiu com urgências afirmando o que deve fazer hoje. 4 pessoas. Poderia colocar mais, mas 4 pessoas a quem Jesus se dirigiu com urgência afirmando o que deveria fazer. 2 dessas pessoas aceitaram a salvação a tempo. 2 aceitou a salvação a tempo. E 2 não. Vamos refletir sobre o que Jesus disse a essas pessoas e aprender o que devemos fazer hoje e acabar com essas coisas. Amanhã eu faço, quando der eu faço, e vou ser fiel quando der. Vou fazer a obra quando der. É bom ficar esperto com isso. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21 diz o quê? E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa parábola fala sobre o fazendeiro rico, que é a primeira pessoa que eu falei dos 4. Jesus contou sobre um fazendeiro que era muito rico e ficou mais rico ainda com a grande colheita que teve, precisando fazer grandes reservas. E no dia que terminou de ajuntar toda a colheita, pensou consigo mesmo: seria rico por muitos anos e não ia precisar de mais nada. Achou que teria riqueza para sempre, mas não sabia que naquele dia mesmo perderia sua alma. Jesus nos chamou de louco, porque é loucura pensar que ter tudo sem Deus é alguma coisa. É louco pensar. É louco pensar que amanhã eu posso fazer alguma coisa, se amanhã eu e você podemos não estar mais aqui.
Por isso Jesus disse que naquela mesma noite pediram a alma dele. E ele morreu deixando tudo para trás. Com este homem aprendemos que hoje é tempo de renúncia. De entregar tudo o que temos a Deus. E quando eu falo de entregar tudo o que tem a Deus, eu não estou falando nada referente a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Se não tivermos nada, Deus faz do nada tudo na sua vida. Deus pode pegar o nada e fazer tudo na sua vida. Foi o que ele falou aqui agora há pouco. Ele faz com que você dê uma volta muito grande, mas que você chegue e alcance o alvo, que é o sonho de Deus para a tua vida. Tem que parar com essas coisas de ficar desviando o caminho. Hoje é tempo de renúncia. É tempo de renunciar ao orgulho, de renunciar à mentira, de renunciar à prepotência, de renunciar à falsidade, de renunciar à murmuração, de renunciar a toda a autossuficiência. É tempo de renunciar ao achismo. Hoje é dia e tempo de renunciar todo egocentrismo. Eu sei tudo. Hoje é tempo de levar Deus mais a sério, queridos e queridas irmãs. Hoje é dia de renúncia. Continuando em Lucas 22, versículo 34, apenas os 60 e 62. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Segunda pessoa, Pedro. Jesus advertiu a Pedro de que naquele mesmo dia o galo não cantaria antes que Pedro negasse ao Senhor 3 vezes. E foi justamente o que aconteceu. Pedro chorou de arrependimento. Jesus o avisou porque sabia que ele se lembraria desse aviso e se arrependeria. Lembre-se do dia de hoje. A cada dia negamos Jesus com os nossos pecados. E Jesus sempre nos avisando. Semana passada foi pregado sobre isso aqui na igreja. Mas também nos dá a oportunidade de nos arrepender. Se a palavra vem é para que a gente mude. Hoje é tempo de se arrepender dos nossos pecados, da nossa infidelidade, da nossa maneira que tratamos a obra de Deus. É tempo de ser fiel verdadeiramente a Deus. Hoje é dia de se arrepender. Continuando em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, é uma história que muitos conhecem. Mas vamos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Terceira pessoa, Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus.
Talvez fosse só curiosidade, mas ele queria ver Jesus. Quando Jesus o chamou pelo nome, ele se assustou. E o Senhor lhe disse: desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu o recebeu com alegria. Agora eu quero que você imagine um pouco. Imagine só, Jesus se convidou. Não foi Zaqueu que falou: vai lá em casa, Jesus. Jesus se convidou para ir na casa dele. Jesus quer se convidar hoje para ir na sua casa. Mas a minha casa está preparada para receber Jesus? Jesus se ofereceu para ir na casa de um pecador. Depois da visita de Jesus, o mestre declarou: hoje houve salvação nesta casa. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de salvação. Diferente do homem rico e de Pedro, Zaqueu aproveitou a oportunidade e se entregou a Jesus naquele mesmo dia. Pedro andava com Jesus, mas nunca tinha se entregado. Muitos têm andado com Jesus há muito tempo, mas não têm se entregado. Hoje é tempo de Jesus entrar em nossas casas, irmãos. E Ele tem pressa de entrar na nossa casa. Mas a porta da nossa casa está aberta para Ele? A nossa casa tem preparado um altar para que Jesus entre e permaneça naquele lugar e ali Ele seja adorado? Porque Ele tem pressa. Hoje é dia de salvação para a nossa família. Hoje é dia da palavra chegar na nossa família. Mas eu tenho levado a palavra na minha família. Eu tenho sido exemplo para a minha família. Lucas capítulo 23, versículo 43 apenas. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quarta pessoa, o ladrão da cruz. Aquele parecia ser o último dia de Jesus, mas não era. Não era o último dia dele. Havia dois bandidos ou dois ladrões ao seu lado. E um inocente no meio, que era Jesus. Um deles zombava e o outro lhe pediu humildemente que apenas se lembrasse dele quando entrasse no paraíso. E Jesus lhe afirmou: com certeza, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está aí escrito aí. Aquele homem aproveitou seu último segundo para pedir perdão pelos seus pecados e foi salvo para a eternidade. Quantas oportunidades têm sido perdidas porque não queremos pedir perdão, não queremos nos, abaixar e falar: eu errei. Quantas vezes a prepotência tem tomado conta da nossa vida e a gente não olha nem para o irmão para pedir paz do Senhor. Parece que queremos ver o irmão derrotado. Aquele homem estava numa cruz, passou a vida roubando. A palavra diz que ele era ladrão. E quando alguém ia ser crucificado, é porque era uma pena máxima naquele tempo. Mas ele olhou para Jesus, aquele que não poderia descer na cruz porque estava pregado, e ele viu aquele homem com a coroa de espinho, e ele enxergou um rei verdadeiramente. Como é que nós temos enxergado Jesus? Você tem enxergado Jesus como rei ou só como colega? Ou como alguém que morreu na cruz e eu não devo muita coisa a ele? Como é que eu tenho enxergado Jesus? Como você tem enxergado Jesus? Aquele homem aproveitou seu último segundo para pedir perdão pelos seus pecados e foi salvo para a eternidade.
Do mesmo modo, devemos aproveitar nosso último dia do ano, quer dizer, esse mês que é o último mês do ano, praticamente, para não levar mágoas, para pedir perdão, para que possamos assim, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus alcançar a nossa vida, e assim os sonhos de Deus se concretizar. Hoje é tempo de perdoar. Hoje é dia de pedir perdão. Seja para quem for. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não preciso saber, quem precisa é Jesus. Ligue para quem que você está esperando que ligue para você. Ligue lá e peça perdão. Pastor, mas eu não fiz nada. Peça perdão. Porque quando se pede perdão, você não abre a cela para quem estava preso, não. Você abre a cela para você e para a pessoa também. Porque você também está preso. É tempo de perdoar. Hoje é tempo de perdoar e pedir perdão. Hoje é dia de perdão. Hebreus 13, 8. Entendam isso. Para quem acha que Jesus mudou, para quem acha que o evangelho é light, para quem acha que tudo é de qualquer forma, que Jesus, o Filho de Deus, ele tá deixando que as coisas corram frouxo e que ele está, se transformando de novo, sendo um homem para tentar entender o nosso jeito de homens, para entender, compreender, para que possamos servir de qualquer jeito e ele aceitar. Ele diz o quê? Jesus é o mesmo ontem e hoje, aqui ó, e eternamente. Se você não teve tempo de fazer o que queria, Deus te dará mais tempo. Mas tem uma coisa que você só pode fazer hoje: começar a mudar. Começar a renunciar. Começar a se entregar verdadeiramente e completo para Jesus. Aproveite hoje, mesmo a oportunidade de renunciar tudo que não é do Senhor, principalmente o orgulho, que nos faz pensar que somos autossuficientes, porque não somos, que sabemos tudo, que não sabemos, que não preciso aprender mais nada da palavra, porque precisamos, porque acho que sei tudo sobre Deus e estamos bem, não precisando nem de Deus e nem de ninguém. Também é momento propício para repensar a vida e confessar os pecados ao Senhor e os erros. Não é só em dia de ceia do Senhor que temos que nos examinar. É hora de convidar Jesus para entrar em nossa vida verdadeiramente. Não podemos viver às margens de Jesus. Não podemos ficar enxergando Jesus de longe. É momento de convidar Jesus para entrar em nossa casa e salvar a nossa família. É tempo de perdoar quem nos ofendeu. E pedir perdão a quem nós ofendemos. Seja quem for. Durante o ano, há tantas datas comemorativas e momentos especiais. Feriados e tudo. Tiramos tempo para tudo. Que você e eu possamos encontrar tempo para Deus. Que haja um dia para a salvação. Para mim e a sua salvação. Talvez o sonho que tinha para este ano, que ainda não terminou o ano, mas ainda não deu para realizar, ou não aconteceu nada, porque não é tempo de Deus em projetos na sua vida ainda, é para o futuro. E devem ser colocados continuamente nas mãos de Deus para ser realizados. Pastor, não aconteceu nada ainda, porque não é tempo de Deus ainda. Se Deus quiser, vai acontecer, a hora que Ele quiser. Tiago 4,13 diz o quê? Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano,
e contrataremos e ganharemos. Não, só até aí tá bom. 4:13 tá bom, só até aí. Hoje ou amanhã. Mas Deus está falando com você hoje, agora. Há uma coisa que você pode fazer hoje. Você pode fazer agora. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação, o dia da mudança, é hoje. 2 Coríntios 6:2, para encerrar, diz o quê? Porque diz, ouve-te em tempo aceitável. Esse ocorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Que essa palavra possa ficar em nossos corações. E eu não saia daqui, ó, e ela entra aqui e sai aqui não. Lembrem do dia de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês.